Fala, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast do BNI Up Jundiaí, o nosso podcast aqui da equipe Up do BNI. Ficou bem óbvio pelo próprio nome. Meu nome é Daltro Coutinho, estou hoje como seu entrevistador e aqui nesse podcast você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor os empresários e empresárias que fazem parte dessa maravilhosa equipe. Antes da gente começar o nosso bate-papo, temos um recado dos nossos patrocinadores. O primeiro patrocinador é a Engegrid. Empresários, a energia solar fotovoltaica é uma das soluções mais estratégicas para a redução dos seus custos operacionais. Ao instalar painéis solares, a sua empresa pode economizar até 95% na sua conta de luz, com um retorno de investimento em torno de 3% ao mês. E eu quero que você me diga um investimento que paga isso. Além disso, adotar energia limpa valoriza a sua marca, atrai consumidores conscientes e prepara o seu negócio para um futuro sustentável e muito mais competitivo. Transforme o sol em lucro executando o seu projeto com a Engegrid. Outro dos nossos patrocinadores é a Metaplano Contábil. Se você precisa de uma contabilidade que seja realmente parceira do seu negócio, a Metaplano está aqui para te ajudar. Ela é muito mais do que um escritório tradicional. Metaplano é especialista em contabilidade consultiva, com foco na resolução de problemas e na facilitação dos seus desafios empresariais. Com a Metaplano você esquece completamente aquele monte de processo complicado, aquele monte de formulário e aquelas respostas demoradas. O foco da Metaplano é a disponibilidade, pessoalidade e 100% dentro da legalidade, sem jeitinho brasileiro. Oferecendo serviços agregados que vão além dos números, como orientação estratégica e suporte próximo em cada decisão. Se o que você busca é um parceiro que te ofereça respostas rápidas, simples e objetivas, conte com a Metaplano Contábil. Outro parceiro nosso é a Carvalho Trust. Soluções financeiras são apenas meios. O verdadeiro valor está em estratégias que constroem tranquilidade para você. Então, se o que você busca é uma estratégia personalizada, que atenda às suas necessidades e não a do assessor, que precisa ali de uma comissão, que precisa bater uma meta, conte com a Carvalho Trust, uma assessoria financeira independente que entende de pessoas e trabalha para atender os seus objetivos. O outro patrocinador que nós temos é a Salcio Branding. Se você acha que uma empresa pequena não pode investir em branding e marca, eu quero te propor uma reflexão. Você acha que é mais fácil manobrar um carroete ou uma carreta? Esse é o pensamento. Por quê? Porque conforme as empresas crescem, elas vão se tornando carretas. Então, o melhor momento para você começar a sua manobra, a sua mudança, é enquanto o seu carro é pequeno. Esse processo fica muito mais barato, muito mais rápido e muito mais assertivo. Então, se você é uma pequena ou média empresa, quer investir em branding, entende que isso pode mudar o rumo do seu negócio, chama a Salcio que com certeza você vai conseguir colher ótimos resultados com a gente. Além desses patrocinadores, temos como um apoiador o Murata Advogados, que está aqui nas nossas canecas e que é também uma das pessoas que faz com que esse podcast possa acontecer de verdade. E agora vamos à apresentação da nossa mesa aqui. Seja muito bem-vinda, Gláucia. Se apresenta para o pessoal aí. Obrigada, Dalto. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Gláucia, da GP Arquitetura Interiores, sou arquiteta. E uma das especialidades da GP é em projetos arquitetônicos. Maravilha, maravilha. Léo, seja muito bem-vindo, cara. Valeu, Daltro. Se apresenta para o pessoal aí, fala quem é você, de onde você vem, não fala ainda não. Fala só quem é você e a tua empresa. Eu sou o Leonardo e eu sou da Blue Money Imóveis. Maravilha. Vamos começar o nosso bate-papo. Comenta, fala um pouco pra gente sobre você, Léo. Me fala um pouco de onde que você vem, do que você se alimenta, de onde que você mora. Conta pra gente um pouco sobre a sua história. Bom, vamos lá. Antes de começar a falar do mercado imobiliário, né? Eu comecei lá atrás, com 14 anos de idade. Eu fui menor aprendiz no Russo Supermercados. Hoje nem existe mais essa rede aqui em Jundiaí, mas assim, foi de lá que eu comecei a minha carreira profissional.
E fui até os meus 24, onde eu saí lá com o departamento de marketing, né? E foi a partir daí que eu também fiz a faculdade de publicidade e propaganda. Então, assim, eu sou formado em publicidade e propaganda, então tenho curso de marketing também no Senac. Então assim, trabalhei muito tempo com isso, né? Focado no marketing, focado em redes sociais. Então, assim, antes de conhecer o mercado imobiliário, que também foi através do marketing onde eu conheci a Blue Bonet. Então, legal. Eu fui contratado pelo Hermes e a Karina na época para desenhar o logo da Blue Bonet. Então, o logo da Blue Bonet fui eu que desenhei, a parte de brand e tal. A gente veio junto trabalhando isso para poder lançar a marca Blue Bonet Imóveis na época no mercado, que já tinha, né? Mas eles fizeram um rebrand. Então, com isso, eu vim nisso para auxiliá-los. Maravilha. Como é que foi essa transição do design, marketing pro... não foi tão direto, né? Eu, como eu falei, tinha a parte de publicidade, atuava com isso. Só que aí teve uma época que eu saí e fui para uma construtora para gerenciar a parte de departamento comercial. A parte do departamento comercial e marketing. Então, assim, eu era gestor e da construtora em São Paulo. E tocava com eles e fui crescendo, a construtora foi comprada por um outro grupo, aí eu fui de gerente comercial para gerente administrativo, e aí eu comecei a tocar um pouco do departamento administrativo, e fiquei quase 3 anos fazendo isso ali, fazendo toda a parte de contratação, toda a parte que envolvia administração, e aí depois disso foi aí que eu conheci a Blue Bonet, que o Emerson ele veio com algumas casas que a gente construiu, para poder fazer a realização da venda. E aí eu comecei a ter o meu contato com ele, né? Contato com o mercado imobiliário de fato, com o processo de vendas. E aí foi que eu falei assim, é isso que eu quero para mim. Uau. E aí foi aí que o Emerson me puxou para o mercado imobiliário e assim, já vamos fazer aí 3 anos e não sai mais, não. Eu defini que é isso que eu quero e gosto muito daquilo que eu faço. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque como alguém que vem do mercado publicitário, você decidiu mudar porque você gostou mesmo do mercado imobiliário ou também porque paga mais? Você me pegou, né? Não, eu acho que é uma junção dos dois, mas principalmente porque eu gostei, cara. Assim, o mercado imobiliário, lógico, em relação à publicidade, paga muito mais. Isso infinitamente, não posso ser hipócrita em dizer que não, mas assim, o mercado imobiliário, cara, eu me apaixonei de fato. Eu sempre gostei do ambiente de vendas, né? Seja ele qual for. Então, assim, já tive fase de trabalhar no outlet, então, assim, como vendedor de loja. Então, assim, gostava, batia a meta e tal. Por quê? Porque eu gosto do relacionamento de vendas. Gosto disso, gosto desse processo. Só que aí eu consegui conciliar aquilo que eu gosto com o que paga bem, que é o mercado imobiliário. Então, assim, para mim hoje vem um divisor, venho aprendendo muito, né? Principalmente ali com a base que eu tenho hoje da Blue Bonet. Então, assim, isso para mim é fundamental. Então, assim, não é só o mercado imobiliário, é a Blue Bonet também como base. Então, eu brinco, né? É uma coisa que eu falo lá para a Karina e para o Emerson, que é o seguinte, vocês têm uma missão de vida, fazer a Blue Bonet durar pelo menos no mínimo o tempo que eu tiver de vida. Eu sempre falo isso para eles, porque assim, eu não me enxergo hoje fora da Blue Bonet, por conta de toda a estrutura, de todo o treinamento que o Emerson me passa, a parte jurídica que a Karina nos passa. Então, assim, hoje realmente eu vivo em ser a Blue Bonet justamente por isso, porque eles me proporcionam viver realmente aquilo que eu gosto de fazer. Maravilha. E, cara, nesse período aí, até mais trajetória pessoal, profissional, esse início de trajetória profissional, qual foi o maior desafio que você já enfrentou até então? Cara, no início, principalmente, é aprender realmente como que funciona o mercado imobiliário. O mercado imobiliário não é só, eu gosto de vender, eu vou vender. Entendeu? É muito então, volátil, assim, né? Volátil. Exatamente. Então, assim, é aprender a questão de imóveis. Então, assim, como a Glaucia aqui, que é arquiteta. Então, assim, na hora que eu vou vender uma casa, você me perguntar da estrutura, de como é feito, terreno plano, aclive, declive, tipo assim, cara... De acabamento. São muitos termos que é usado hoje dentro do mercado imobiliário que você fala, pô, mas o que é isso? O que é aclive? O que é declive? São termos que são utilizados hoje durante o processo que quem está comprando sabe aquilo que ele está perguntando.
Então, assim, você tem que ter uma bagagem. Então, assim, por isso que eu falo que eu aprendi muito e tenho aprendido muito hoje com a Blue Bonnet justamente por conta disso. Porque eu tive todo esse treinamento. Então, assim, cara, foi muito difícil. Foi muito difícil. Porque, assim, você sai do mercado que eu era publicitário, era desenhar, fazer os logos, marca, rede social. Então, assim, para mim aquilo já não era um fator limitante. Mas aí você chega no mercado imobiliário que a pessoa, eu quero, não quero, vou fazer contrato, não vou, faz proposta, não faz. Então, assim, não é um mercado que você tem um salário fixo. Entendeu? Você faz se você fizer. Então, assim, se eu fizer uma locação, eu recebo, se eu fizer uma venda, eu recebo, mas e se eu não fizer? Então, assim, no meu primeiro mês, eu brinco que quando eu entrei no mercado imobiliário, na minha primeira semana, eu vendi um apartamento ali no bairro Caxambu. Em menos de 15 dias, assim, eu vendi um apartamento. Cara, trabalhando e tal, eu falei, nossa, vou ir muito bem no mercado, né? E aí, eu falei assim, na hora que caiu, como eu era estagiário ainda naquela época, o estagiário ele não recebe como um corretor tradicional. Então, cara, na hora que caiu a minha comissão, eu falei assim, não, eu vendi um apartamento e recebi R$1.200. Eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, não. É assim, isso foi no meu início, não foi fácil, cara. E o que eu fiz? Eu saí do mercado imobiliário. Assim, eu saí lá e falei, não quero mais saber disso aqui não. E saí e voltei para o ramo da construtora. Voltei para a área da construção civil, na parte de gerenciamento de pessoas ali e tal. E aí depois o Emerson veio com toda a bagagem que ele tem, foi me instruindo e tal. E aí eu voltei, né, para o Blue Bonnet, aí eu falei, agora entendi. Aí eu falei, pô, mas como estagiário, não dá, cara? Eu falei assim, não dá, são desafios. Você fala, pô, trabalhei o mês inteiro e não tenho salário e recebi R$1.200. E, cara, R$1.200 hoje, na época eu pagava aluguel, não paga nem o meu aluguel. E eu falei assim, então, cara, eu já era pai, né? Eu falei assim, eu ainda era só o pai do Miguel. Eu falei assim, como que eu vou fazer isso? Como sustentar um filho ganhando só isso? E assim, foi financiamento. E outra, não é porque eu vendi pra você hoje que eu vou receber amanhã. Financiamento, cara, leva um tempo de 30 a 45 dias, tal, pra cá. Cara, isso leva tempo. Eu falei, poxa, trabalhei um monte e não recebi quase nada. Eu falei, não, aí não dá. E aí, assim, eu tive esse susto no início. Então, assim, foi uma barreira, assim, que eu criei na época. Eu mesmo criei essa barreira de entrada. Mas, assim, de conseguir conciliar e entender. E outra, hoje já não recebo mais como estagiário. Hoje, quando o Léo faz uma venda, ele recebe R$1.500, não R$1.200. Não, R$1.200. Aumentou um pouquinho. Cara, vamos falar um pouquinho da Blue Bonnet. Você já falou bastante da Blue Bonnet, como ela é importante para a tua história. Sim. Agora vamos falar dela um pouquinho como empresa. O que a Blue Bonnet faz e qual que é o principal foco de atuação dela hoje? Hoje a Blue Bonnet ela atua fortemente na parte de compra e venda e também no departamento de locação, né? Então hoje nós somos fortes na questão de locação em Jundiaí, na compra e no auxílio de vendas também. Então, assim, você está vendendo a sua casa, você está comprando, então a gente consegue fazer toda essa parte de intermediação, né? E outra coisa que também que é um diferencial para nós é que lá dentro mesmo nós somos correspondentes bancários diretos. Então, o que auxilia muito da questão do processo, para acelerar ele. Então, assim, eu não dependo de ir para terceiros, contratar uma terceira empresa para que ele possa fazer a liberação de crédito, para que ele possa você comprar o seu imóvel. Então, a gente consegue fazer tudo isso dali ali. Então, assim, parte de departamento administrativo nós temos, jurídico nós temos. Então, assim, isso auxilia muito na questão da agilidade do processo. Então, assim, em questão de contrato, manda contrato, examina, faz devolução. Então, assim, isso pra gente é muito mais rápido. Então, assim, a Blue Bonnet, hoje ela é focada realmente nisso, né, na compra e na venda. Nós auxiliamos alguns outros braços terceiros, mas o foco é realmente auxiliar no processo de compra e venda de imóveis e na locação, seja ele comercial ou seja ele residencial, né? Hoje nós perpetuamos o nosso atendimento em relação a isso. Se nós temos corretores que preferem hoje trabalhar mais a locação, que é mais rápido, então eu alugo, mês que vem eu já estou com um dinheirinho no bolso, daqui 20, 30 dias eu já consigo colocar uma coisa ali na minha conta, né? Já fico mais feliz. Outros querem focar mais na venda ou locações mais de alto padrão, mas assim, de todas as formas a Blue Bonnet ela consegue atender isso daí de todos os parâmetros. Bacana. E você falou, né, da diferença da locação e da venda. A venda você recebe uma pancada, você vai receber uma grana maior, e você como corretor recebe mais, mas você vai levar aí 45, 60 dias para receber. Exatamente. E na locação tem uma outra vantagem, né? Eu estava pensando nisso enquanto você falava. Porque a locação não dura 2 meses.
O cara, ele te paga bem menos, mas ele fica ali Sim, exatamente. 12 meses, pelo menos. No No mínimo. comercial, mais, né? Às vezes 30 meses. Depende do contrato. Eles também têm essa previsibilidade. Acho que muito por isso que a gente acaba preferindo trabalhar com locação. Exatamente. Então, assim, só que para nós que fazemos atendimento ao cliente, na realidade, colocando a imobiliária no jogo, né, nós não ficamos recebendo da questão dessa diluição independente do tempo. Para nós que fazemos a locação, é somente ali a questão do primeiro aluguel, a porcentagem. Né? Então, assim, a questão da administração, ele fica só na imobiliária. Entendi. Entendeu? Porque não é você, corretor, que vai administrar que vou administrar o imóvel, exatamente. Então, assim, eu fiz o processo de locação, passei para o administrativo, que vai junto com o jurídico, enviar contrato e tal. A minha parte aqui acabou, entendeu? Com esse cliente. Então, assim, eu posso auxiliar numa dúvida. Mas olha, lá no início a gente conversou em relação a isso. De tirar a porta, de colocar uma internet, entendeu? Então, assim, isso a gente consegue auxiliar. Mas na parte jurídica e questão de contrato, a gente já não se intromete mais. A partir desse momento, a gente passa a bola. Então, assim, só que a Blue Bonnet também administra. Então, assim, hoje a gente tem uma carteira gigantesca, né, de imóveis que estão locados em Jundiaí. Eu acredito, se eu não me engano, que já viramos a casa do 500 ali. São de imóveis que estão ativos, estão gerando administração. Então, assim, a gente tem bastante imóveis que estão com a gente e que a gente consegue fazer todo esse processo, né, de administrar e dar todo o suporte. Então, seja ele jurídico na hora de sair, de não pagou aluguel, de acionar, garantia. Então, tudo isso daí a gente consegue fazer hoje direto lá dentro da Blue Bonnet. Maravilha. E qual que é o perfil de cliente ideal da Blue Bonnet? Qual que é o perfil que a Blue Bonnet entende que é aquele cliente que faz mais sentido para ela? E a gente tem um monte de serviços, naturalmente, dentro você mesmo falou, compra, venda, locação, né? Então, a gente tem uma série de questões. Mas qual que é aquele que faz mais sentido, que gera mais lucro, ou aquele que a Blue Bonnet olha com mais carinho? Cara, nós olhamos com carinho para todos os clientes, né? Justamente porque nós entendemos que o processo, seja ele de uma locação, de um casal que está acabando de se juntar ali, está casando, eles não têm condição de comprar, mas vão para uma locação, é o primeiro imóvel deles. Então, assim, a gente tenta dar atenção de todas as maneiras, né? Mas o cliente principal hoje para o Blue Bonnet são clientes que são decisivos, são os decisores de família, né? Que são os clientes que ele vem, ele sabe aquilo que ele quer. Então, eu quero uma casa X, eu quero terreno X, eu quero uma sala comercial assim, eu quero uma casa assim. Por quê? Porque isso facilita para nós o processo de apresentação, de entender aquilo que o cliente quer. Então, assim, quando um exemplo, se a Glaucia fala, eu quero um terreno desse jeito, em tal lugar, tal cidade, tal condomínio. Para a gente fica muito mais fácil. Então, assim, a gente consegue te dar uma atenção. Não é que o carinho vai ser melhor, mas, assim, o nosso processo de atendimento, ele é muito mais efetivo. Então, assim, por quê? Porque eu entendi aquilo que você precisa. Então, quando eu entendo aquilo que você precisa, a gente consegue ter uma assertividade maior. Então, assim, você acaba sendo um decisor de família ali, né? Você acaba sendo um decisor, realmente, fala, eu preciso disso. A hora que eu encontro, cara, é batata, a gente fecha. Entendeu por quê? Porque eu preciso disso com aquilo, então você junta tudo e esse é o papel do corretor. Fazer essa intermediação, né? Entender aquilo que o cliente, não é só colocar o cliente dentro de uma sala, é entender se aquele lugar vai fazer sentido para ele, se aquela vai trazer clientes para ele, se aquela casa vai agregar, vai suportar o tamanho da família dele no Natal. Então, assim, são coisas que a gente busca entender durante o processo de atendimento, que a gente consegue uma assertividade maior. E justamente por conta disso, e por fazermos tudo dentro de casa, né, que eu sempre falo, fazermos tudo dentro de casa, a gente consegue uma assertividade maior, e tanto nas vendas quanto nas locações. Legal. Cara, e tem uma coisa, você fala disso, eu acho muito curioso, porque assim, o papel do corretor é ajudar o cliente a encontrar o imóvel. Hoje a gente tem muita ferramenta online, tem Viva Real, LX, enfim, não estamos aqui fazendo propaganda para ninguém está pagando nada. Mas tem uma série de ferramentas. Sim. E muitas vezes eu acho que a gente subutiliza o potencial do corretor. Porque a gente vai lá, pesquisa a gente e meio que já decide no site o que a gente quer. Exatamente. E o corretor vira muitas vezes um tirador de pedido, né? Ele vai lá, olha... Aí não gostou, volta para o site, ao invés de inclusive continuar com aquele corretor para ver se ele tem algumas outras opções. Como é que você enxerga? Porque eu acho que a gente subutiliza, porque, por exemplo, você
Olha, eu preciso alugar uma sala comercial. Léo, o que você tem à disposição? O que você pode achar aí para mim dentro do mercado? Não se faz isso. Pelo menos eu não vejo muitos clientes fazendo isso. Como é que você enxerga essa questão dentro do mercado? Isso realmente é uma dor que nós, do mercado imobiliário, acabamos sentindo, né? Mas, assim, uma coisa que eu mesmo tenho executado e vejo que o pessoal da Blue Bonnet lá também faz isso, inclusive outros corretores e de outros lugares. Mas, assim, eu acho que aí a gente consegue quebrar essa barreira, quebrar isso daí já no início, no começo do atendimento. Então, assim, o começo do meu atendimento hoje já o que eu posso te ajudar, o que você está procurando, até que valor. Então, assim, você começa a mostrar pro cliente que você consegue atender aqui dentro da expectativa dele. Então, assim, muita gente, cara, acontece muito, vou ver essa casa aqui. Mas, cara, o cara não sabe se ele vai ter crédito aprovado, se ele vai ter a parte da ficha aprovada para locação. Então, assim, cara, isso pesa muito, entendeu? Então, assim, aí você fala para umas pessoas, então, como você quebra essa barreira já no início do atendimento, o cara confia no seu serviço, o cara confia em você. Então, assim, eu já tive vendas que foram efetivadas, e assim, o cara no começo falou, eu quero isso e tal, e assim, cara, não era nada realmente daquilo que ele realmente queria. Entendeu? Eu quero isso. Eu achava, nossa, eu posso comprar uma casa de 4 milhões. Vai ver o financiamento do cara, aprova 300 mil. Entendeu? Então, assim, mas já teve vezes que a pessoa. E é nessa quebra, nesse começo do atendimento que você faz essa orientação, aí a pessoa ela gera esse vínculo de confiança com você, e ela começa, olha, mas eu gostaria disso, olha isso daqui, olha esse tipo de imóvel aqui. Aí você fala, poxa, é legal. Então a pessoa já quando a gente entende que quando a pessoa está te enviando, inclusive, links daquilo que ela está vendo na internet, é porque ela realmente já gerou o vínculo de confiança com você. Então, assim, aí você começa a entender realmente muito mais do que ela precisa e começa a entregar com maior assertividade. E você comentou que uma das especialidades lá, vocês têm tudo lá dentro da Blue Bonnet, né? Eu acho que é legal deixar bem claro quais são esses processos, porque às vezes a pessoa chega com aquele sonho, né? Então ela não sabe se ela consegue comprar, não sabe de nada. E tem esse atendimento especializado que vocês fazem. Tem esse processo todo, vocês acabam explicando todo esse processo para eles, para ficar mais claro, questão de valores, até de documentação, que muitas das vezes a pessoa acha que vai só comprar um imóvel, né? Quero isso, é um sonho, pronto, acabou. Mas não, tem um monte de coisa. Sim. Tanto na parte de locação, compra, venda, vocês acabam dando esse suporte também, né? Eu mesmo quero comprar uma casa de 10 milhões, mas eu ganho R$1.200 por mês. Pronto. Eu acho que sair de estagiário do mercado imobiliário. Não, realmente a gente consegue, né, consultar isso. Então hoje os corretores da Blue Bonnet são preparados para isso. Justamente por quê? Porque até para você não queimar a largada. Certo? Pra você não queimar a largada. Então imagina, se eu sair mostrando 1 milhão de casas para as pessoas, não é só entrar na casa, eu estou mexendo com o proprietário. Às vezes o proprietário está tão desesperado em vender, o cara fala, nossa, tá tendo uma visita na minha casa. E às vezes o preço de mercado dele também tá errado. Então assim, o cara acha que a casa dele vale 3 milhões, sendo que na realidade ela vale 1,5 milhão, 2 milhões. Então assim, mas tá tendo visita com 3 milhões, então eu vou vender ela por 3 milhões. E não é muito bem assim que acontece no mercado, né? Tanto é que a gente tem as questões de proposta justamente por conta disso, né? Então assim, nós conseguimos hoje auxiliar o processo todo, em questão de documentação, nós sabemos orientar como fazer o financiamento, como aprovar um crédito, então quais são as taxas, como está o mercado, como o mercado está reagindo. Então, assim, a gente consegue, justamente como a gente tem parceiros, então, assim, uma coisa que saiu essa semana, a gente até divulgou um vídeo antes, que era do Bradesco, que estava tendo ia sair algumas coisas, na próxima semana a gente já tinha essa informação, então, assim, a gente já conseguiu sair na frente. Então, assim, nossos corretores, eles estão preparados na Blue Bonnet já para isso, justamente porque, então, se você quer, então vamos aprovar seu crédito, quanto você ganha, essa é a documentação que a gente precisa. Então, assim, quando a gente consegue conciliar isso tudo dentro de casa, o cliente, ele fica com a gente, porque eu não estou mandando ele para um terceiro lugar para falar, vai lá aprova o seu crédito. Aí se aprovar, você vem aqui falar comigo. Não. Então, assim, primeiro vamos fazer tudo junto. Então, assim, quando você consegue fazer isso, você tem, assim, uma assertividade surreal, entendeu? Muito bom, muito bom. E, cara, como é que você imagina você na Blue Bonnet daqui a 5 anos?
Cara, como eu me imagino na Blue Bonet? Eu primeiro, para começar, eu me imagino na Blue Bonet. Pelo que você já falou agora, eu não imaginei nada diferente. Eu me imagino dentro da Blue Bonet. Só que assim, cara, crescendo cada vez mais, assim, o mercado ele é muito amplo. Nós sabemos que tem muitos corretores, muitos consultores de imóveis que estão aí hoje, né? Só que assim, hoje o meu foco, nós estamos trabalhando numa questão muito forte até lá dentro da Blue Bonet, que é a questão da mentalização. Então, daquilo que nós queremos e daquilo que nós vamos fazer para chegar lá. Então, assim, daqui 5 anos eu realmente me vejo, como, assim, se você olhar para o Léo que era do começo deste ano, para o Léo que está finalizando 2025, você já vai ver uma grande diferença. Tá? Então, assim, a gente fala que são níveis, né, que a gente vai subindo. Então, assim, eu estava no degrau 0, fui acessando o primeiro, agora estou chegando no segundo. Então, assim, justamente porque eu tenho ganhado força cada vez mais dentro da Blue Bonet e bagagem. Então, assim, quanto mais você ganha em questão de estrutura, quanto mais atendimento você faz, mais você vai aprendendo, né? A gente tem o Emerson, que ele é o idealizador do método Magist, né? Ele tem uma parte lá que ele fala que é justamente a questão das 10.000 horas. Quando nós fazemos uma coisa repetidamente por pelo menos 10.000 horas, nós nos tornamos mestre naquilo que nós fazemos. Então, assim, se eu for criar uma caneca e durante 10.000 horas eu for um criador de caneca, eu vou ser o melhor criador de canecas daquilo. Então, assim, em 5 anos, é uma média, 5 a 6 anos, é uma média para você atingir essas 10.000 horas. Então, assim, eu quero realmente, de fato, ser um corretor de imóveis com uma grande diferença realmente daquilo que o mercado ele tem hoje. Porque assim, hoje você encontra um corretor de imóveis a cada esquina, cara. Balançou uma árvore para 4. Exatamente. Então assim, se você falar, quero comprar um imóvel, daqui a pouco tem 10 batendo aqui na sua porta, cara. Não precisa nem falar muito alto. Não precisa nem falar muito alto. Então assim, a diferença está realmente de você entender o seu cliente. Então assim, eu quero realmente atingir essas 10.000 horas, tenho no processo, né? Hoje estamos caminhando para o 3º ano dentro do mercado imobiliário. Mas assim, eu quero atingir essas 10.000 horas justamente porque eu sei que a minha bagagem, ela vai ser muito maior. Então assim, eu sei hoje apresentar um imóvel, eu sei conhecer os detalhes do imóvel, eu sei da questão de documentação. Então assim, a gente brinca, eu tenho esse perfil um pouco mais espontâneo, de dar risada, só que assim, ainda o Emerson brinca que na hora de apresentar o imóvel parece que assim, corpora, porque assim, eu entro realmente assim, eu sou aqui, eu estou atendendo, eu sou o consultor de imóveis desta pessoa. Então, se eu apresento todas as detalhes do imóvel, eu conheço o imóvel antes, eu sei onde está cada coisa, eu sei apresentar, eu sei conversar. Então, assim, justamente por quê? Porque quando você cria essa bagagem, o cliente ele gera confiança naquilo que você está fazendo. Sim. Então, assim, nós estamos tendo processos de vendas que estão acontecendo e os clientes falam, poxa, obrigado por isso, Léo. Ainda brinquei com o Dr. Carlos lá, que eu quero um testemunho logo dele. Então, assim, porque assim, são processos que as pessoas elas geram confiança naquilo que você está fazendo e, cara, isso é surreal. Então, assim, quando você se torna mestre realmente naquilo que você faz, seja em arquitetura, seja na parte de branding, na parte de marketing, cara, poxa, se o Dalton ele se torna relevante naquilo que ele faz. Então, assim, eu quero que ele mexa com a parte da minha empresa, eu quero que a Glaucia construa a minha casa. Então, assim, isso é interessante. Então, assim, e ter esses parceiros, cara, é muito fundamental, né? A gente cria um relacionamento, esse vínculo com o cliente. Um grande case, né, Glaucia, foi o nosso recentemente, que eu precisava um cliente de alto padrão, estava conhecendo o condomínio e no fim, eu não ia dar a verba para ele na casa, ele falou, vamos pro terreno. Aí ele falou, ai, Léo, nossa, eu preciso de terreno, peraí, vamos agendar uma visita? Eu já trouxe a Glaucia arquiteta na visita. Então, assim, esse é um grande diferencial. Então, assim, o cara já fala, pô, mas você já trouxe a arquiteta aqui junto, cara? E já começou a dar ideia, já idealizou o projeto, já montou para ele, já apresentou. Então, assim, acontece. Então, assim, isso é um diferencial hoje. Não é só atender o cliente. Ah, vou abrir meu celular aqui. Se eu for abrir meu celular e sair marcando vídeo, então sai, cara. Mas não adianta. E nem sair aqui, sair mostrando todas as salas, tá aqui toda hora, todo dia. Cara, eu preciso estar aqui com um cliente que eu efetivamente alugue essas salas. Efetivamente faça sentido para ele. Então, assim, não adianta eu querer marcar 10, 15 visitas. Número, para mim, hoje, não é de volume. Para mim, é realmente da assertividade. Eu trouxe um. Esse um fechou? 1, 2 fechou? Cara, para mim é um bom número. Então, assim, do que eu trazer 10 aqui, um monte, 10, 15 pessoas e só ficar atrapalhando as outras pessoas que estão aqui dentro.
Aí traz uma pessoa que não tem nada a ver com o perfil. Eu vou trazer uma adega aqui. Cara, qual que é a lógica? Entendeu? Não faz nem sentido. Então, assim, são coisas que nós buscamos entender. Por isso que eu falo, a gente busca realmente primeiro entender o que o cliente está buscando. Para aí, de fato, eu conseguir atender. Para você que está assistindo aqui, o Léo está falando das salas aqui, porque nós estamos num espaço bem grande aqui e a Blue Bonet está sublocando as salas aqui para a gente. Então, tem algumas salas, inclusive, se você estiver procurando sala comercial em Jundiaí, chama o Léo. Tem nada a ver comigo. Tem só um, viu? E de fato, eu acho que isso também parte um pouco de uma valorização do teu tempo, né, cara? Porque se você trouxer 15 pessoas aqui e nenhuma delas fecha, você está jogando seu tempo, você está colocando seu tempo aí à disposição. Tempo, gasolina, tudo isso daí. Todo o teu custo, né? Deslocamento e tal. Então isso também tem a ver muito com a valorização do seu próprio tempo. Acho que é bem bacana. Eu ia te perguntar uma história marcante, mas você já falou aí do caso com a Glaucia, então eu vou seguir aqui com o nosso roteiro e vamos falar um pouquinho de BNI. Você é novo no nosso grupo, né? Sim. Tá, acho que 3, 4 meses. 4 meses. Aqui no UP. Cara, como é que foi que você conheceu o BNI? Conta pra gente. Então, o BNI, ele começa com a gente há 4 anos atrás, na realidade, que foi quando ele foi apresentado para a Karina, através do Marco. Né? Ainda a Karina foi na reunião, ela foi na reunião do BNI e tal, houve interesse, só que a Blue Bonet, ela entra no BNI já com um case de sucesso. Então, por quê? A partir do momento que ela foi de convidada, o Marco naquela mesma semana, o Marco da Metaplano, ele naquela mesma semana, na hora. Coincidiu na hora, hein? Ele teve uma cliente que estava precisando se mudar para Jundiaí. E ela perguntou pro Marco se ele não conhecia ninguém. Ele referenciou a Karina, antes dela nem ter entrado no BNI. Ele referenciou a Karina para essa cliente. E resumindo, trazendo a história, eles fecharam, a cliente comprou uma casa. E assim, ela já entrou com um case de sucesso. Então assim, o Blue Bonet entrou no BNI já vendendo. Então assim, foi muito bom. Isso foram durante 3 anos, né? Um pouquinho mais de 3 anos. A Karina, ela tocou todo esse processo. Em novembro ia fazer, fez 3 anos. E aí a Karina fez isso. E agora, como a Blue Bonet, graças a Deus, está crescendo, a Karina, ela precisava assumir novos braços, novas vertentes, né? E aí, e a gente sabe que o BNI para nós faz muito sentido, né? Para nós, na imobiliária, lá na Blue Bonet, faz muito sentido pertencer ao BNI. E aí ela me fez o convite. Léo, você não quer assumir a minha cadeira no BNI? Você gosta de conversar, de estar com outras pessoas e tal, fazer amizade? Nunca tinha nem ido numa reunião do BNI. Do nada, quando eu fui, eu já fui pra cadeira. Foi como convidado, acho que como substituto dela, umas 2 vezes. E aí já assumi a cadeira. Assumiu, né? Então, assim, e aí foi que eu entendi que realmente o BNI, ele não faz bem só para nós como negócio. Eu tô falando agora como Leonardo Pessoa. Então, assim, eu tenho aprendido e desenvolvido tanto com o BNI, com as unidades de educação, com as pessoas que estão lá dentro. Sabe? Então, assim, para mim, até como eu falei lá no dia que foi a renovação, né, que eu já fiz o processo de renovação, assim, o BNI, ele para mim, ele tá fazendo sentido como pessoa, como vida. Porque, assim, o momento de network, o giver's gain, sabe? Sim, esse momento dessa troca. Lógico, eu tenho fechado negócios, tenho que se pagar. Cara, em menos de 4, no primeiro mês, o BNI para mim já se pagou. Então, assim, cara, é surreal. Mas assim, para mim ele faz muito sentido, por quê? Porque as pessoas que nós estamos tendo ali, o construir relacionamentos, que é uma das vertentes do BNI, nunca fez tão sentido num grupo onde eu como pertenci. Então assim, eu já tive outras reuniões de network e tal, e assim, cara, acabou legal, bacana, tudo bem, acabou a reunião, fui embora para casa. Então assim, o BNI para mim ele dá vontade de eu quero voltar, eu quero conversar, eu quero ter momentos com pessoas, entendeu? Eu quero ter uma troca. Então, assim, as dinâmicas que vem tendo, o Daltro, como nosso presidente, tem trazido, assim, soluções inovadoras, cara, surreais para nós. Então, assim, tudo isso para mim tem feito sentido. Então, assim, eu sei que eu tenho muito que aprender, mas agora nesse processo que eu tenho de 1 ano aí, ainda restante, para a próxima nova renovação, que com certeza faremos, eu sei que já vai ser uma outra bagagem. Então, assim, estou aprendendo cada vez mais a me portar,
como falar, de como referenciar uma pessoa, de construir relacionamentos. Então, assim, que nem a gente estava brincando, poxa, eu saí, fui com a minha esposa, encontrei com a Carol, já encontrei com o Lucato, já tenho um café amanhã com ele e tal, poxa. Então, assim, é tudo BNI, é uma família. Então, assim, para mim o BNI ele tem feito realmente muito sentido por conta de tudo isso. Muito bacana. E qual foi a melhor experiência ou resultado que você teve no BNI até agora, nesses 4 meses? O que mais que te vem à memória aí, em termos de resultado mesmo, daquilo que te gerou? De resultados financeiros, fala? Não, no geral. Não. Primeiro que foram assim, já foram locações, foram indicações, foram vendas que já foram efetivadas. Inclusive vendas esse mês que estão sendo efetivadas e estão sendo através do BNI, né? Inclusive para membros do BNI também. Então, assim, tudo isso daí para mim ele já faz sentido, como eu falei, o BNI, ele realmente, para quem se interessa, ele se paga. Eu acho que quem faz realmente, se dedica, o BNI se paga. Acho que são as pessoas que, eu entrei no BNI, o BNI não fez sentido, não se pagou. Poxa, mas então alguma coisa errada você fez. Alguma coisa errada você fez, cara. Porque ele se paga sozinho. Então, assim, e faz muito sentido. Mas, no geral, é o meu crescimento pessoal. É o que eu posso destacar hoje. É a questão do meu crescimento pessoal e de entender, de fato, que networking, ele faz muito sentido para a vida, cara. E aí eu tenho aprendido isso com o Beni. Maravilha, maravilha. Glaucio, tem mais alguma pergunta antes da gente ir pro fechamento? Não, nenhuma. Maravilha. Então, pra gente fechar, cara, deixa uma mensagem para quem tá começando, deixa uma mensagem para quem tá vendo o podcast, para aquela câmera ali, a câmera 1, a sua câmera. Deixa uma mensagem pra gente. Aí você tem 45 segundos, não é pitch. Não é pitch, começa aqui. Deixa uma mensagem pro pessoal que tá assistindo a gente aí, fica à vontade. Bom, pessoal, eu acho que para você que está buscando uma compra, um imóvel, uma locação, entenda que não é somente mais um corretor ou mais uma pessoa que está ali para fazer essa intermediação para você. São pessoas busque pessoas que estão preparadas de fato para entender aquilo que você precisa, tá? Para que realmente você possa ter uma assertividade. Porque comprar imóvel é um sonho, construir é um sonho. E a realização desse sonho, para quem realmente vive isso, é a chave. Então, para nós que estamos realmente, de fato, entendendo o cliente, atendendo o cliente, entenda e busque realmente soluções, busque lá no Bonet para poder te atender. Nós ficamos ali na Malota e vai ser um prazer atender você lá. Muito bom, muito bom, muito bom. E onde que as pessoas podem te encontrar, Léo? Rede social, site, sinal de fumaça, pombo correio, cachorro? Cartas. Vamos lá. A Blue Bonet hoje ela está na Avenida Gomercindo Barranqueiros, ali na Malota, bem no finalzinho da Avenida Gomercindo Barranqueiros 239, Malota, que a gente fica bem no finalzinho da Avenida Jundiaí, quando começa o bairro Malota, a gente já está ali. Mas a bluebonet.imóveis no Instagram e também Blue Bonet Imóveis no LinkedIn. Então, Facebook e também que é bluebonet.imóveis. Então, a gente está hoje nós estamos pertencentes em todas as redes. Tá? Então, hoje, onde você for, inclusive uma nova que vai sair agora é o Pinterest, que você também vai encontrar o Blue Bonet Imóveis lá. Tá. Legal. E site? E temos o nosso site oficial, né, que é o www.bluebonetimóveis.com.br. Lá você vai encontrar todo o nosso portfólio de imóveis. Maravilha. E sabe onde você vai encontrar o Léo, a Gláucia, eu, o Jonas, que está atrás da câmera? Todas as quintas-feiras de manhã, nas nossas reuniões no BNI Up em Jundiaí, no Verace. Léo, obrigado pela entrevista. Foi um prazer, cara, falar contigo. Muito obrigado. Quero aproveitar para agradecer, além de você, Léo. Muito obrigado, Glaucio, por ter participado com a gente. Um agradecimento especial para os nossos patrocinadores, Engegrid, Metaplano Contábil, Carvalho Trust e Salcio Branding. Também ao nosso apoiador, Murato Advogados. Graças a vocês, patrocinadores, apoiadores, é que esse projeto saiu do papel, esse projeto aconteceu de verdade, então fica aqui o meu grande agradecimento e agradeço também a você que assistiu até agora o nosso podcast. Espero que tenha acrescentado alguma coisa ao seu repertório, que tenha sido interessante ou que tenha sido pelo menos divertido e que a gente possa se ver no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.